uma boa alimentação ajuda na prevenção e até mesmo no tratamento de doenças. Então, por isso, hoje a gente vai falar sobre saúde integrada. Vamos tentar entender o que é isso? Com ela, que é nutróloga, fundadora da Essenza, que é o Núcleo de Qualidade de Vida, estudiosa, tem muitos seguidores que, aliás, obrigada por estarem acompanhando aqui a nossa programação. Seja muito bem-vinda, doutora Isabela Pilon. Que linda você. Uma honra te receber. Eu falei pra Isabela quando eu conheci, né? A gente olha assim, uma menina tão linda e nem imagina que por dentro tem tanto conteúdo, tem tanto estudo e você é uma daquelas médicas incansáveis que leva a saúde do seu paciente a sério, né? Isso mesmo. É muito importante, né, que o médico sempre continue se atualizando. Na medicina, o estudo nunca termina. A gente, cada dia mais, está fazendo congressos, buscando o melhor para a saúde do nosso paciente. E o que eu sinto aqui como apresentadora é que em casa os telespectadores também estão com essa sede, né? Eles também não querem parar de aprender, eles querem mais. Sim, então vou te convidar pra gente mesmo. sentar e começar o nosso bate-papo, tá bom? Tá ótimo. Então, fica à vontade. Você sabe que a gente tem as participações ao vivo aqui pelo WhatsApp, então você que quer mandar já a sua pergunta para a doutora Isabela, pode mandar no 011 950 45 18 40, que daqui a pouquinho a gente vai ter a oportunidade de ouvir as respostas. Mas vamos lá, a gente vai falar de saúde integrada. O que é isso? Então, saúde integrada é um conceito, né, que o nosso núcleo construiu. Um fundamento do nosso núcleo. O que seria? Hoje, a medicina baseada em evidência, ela tem demonstrado que existem muitas doenças, né, que são o motivo causal delas poderia ter sido prevenido por pequenas práticas. Então, saúde integrada é um conceito, né, de práticas que você pode ter na sua casa, que podem construir a sua saúde e prevenir doenças. Que práticas, por exemplo? Né? Há uma alimentação saudável, a prática de atividade física, a meditação, né? A cada dia mais existem evidências que a meditação ela é benéfica para a saúde no sentido de gerenciamento de estresse. Né? Também a parte física e a parte emocional também, envolve muito o emocional, a questão social, de você ter uma boa convivência com as pessoas. E nós, como núcleo, queremos alcançar todos os âmbitos do paciente, toda a área da vida dele. Nossa, que bacana, né? Como é legal a gente pensar nisso. Eu sempre falo aqui que não dá para dividir o nosso corpo, né? De fato, tá tudo junto. Então, tem que pensar numa saúde integrada. Muito legal. Você falou de prevenção, de evitar algumas doenças. Doenças sérias podem ser, de fato, evitadas com a alimentação? Sim, com certeza. Veja bem, olha só. Hoje, a medicina ela tem um dos termos que mais tem visto, estudado, é a parte da alimentação no sentido assim da microbiota, por exemplo, no intestino, pensando um pouco no intestino. Né? Eu acabei de sair de um congresso, a gente está num congresso e no mundo inteiro a medicina tem estudado o intestino como um órgão muito importante. Esse ano ainda, né, um jornal muito conceituado médico inglês, né, de 2017, ele ligou justamente a questão do intestino, da microbiota, né, que são aqueles seres que vivem no nosso intestino, para vocês entenderem, a obesidade e ao diabetes. E o que tem a ver isso com doenças? Né? A obesidade e o diabetes são doenças e são realmente entidades hoje que no Brasil a incidência é altíssima. E elas estão diretamente relacionadas ao que mais mata no Brasil, a maior taxa de mortalidade, que é o infarto e o AVC. E isso tudo poderia ter sido evitado com um tipo de alimentação saudável e uma mudança de estilo de vida. Em que sentido? O que a medicina tem mostrado hoje? Que uma boa parte da nossa microbiota, ela está sendo modulada com um tipo de alimentação. Então, pessoas que têm uma alimentação mais saudável, rica em antioxidantes, elas conseguem ter uma modulação, uma modificação dessa microbiota. Eu vou tentar ser um pouco mais clara, assim, sem muitos termos técnicos, para que toda a população possa entender o que eu estou falando. Para todo mundo em casa entender. Né? Então, o que a medicina tem visto é exatamente isso, que você mudando a sua alimentação é um dos fundamentos, você consegue cuidar melhor dessa microbiota. Microbiota seriam as bactérias que já habitam no nosso intestino, que é um órgão excretor, que agora está sendo visto como um órgão bom, né? Importantíssimo para a nossa saúde. Exatamente. Como existem bactérias ali, se a gente muda a alimentação, a gente vai passar a alimentar as bactérias boas, e enfraquecer as ruins. Isso. Quando a gente faz uma alimentação ruim, a gente faz o inverso, a gente
alimenta as bactérias ruins, é isso? Isso, na verdade, existe um equilíbrio, né? Essas células vivem no nosso intestino em equilíbrio, para vocês entenderem, né? Simbiose em equilíbrio. E quando há um desequilíbrio dessa flora, isso pode acontecer tanto por uma má alimentação, tem ligação também hoje com o emocional, né? Isso tem sido evidenciado, tá? E você consegue mudar essa flora. Então, existem estudos nesse sentido. Quando você muda a alimentação, os estudos mostram que você acaba povoando com certos tipos de bactérias que são melhores para a nossa saúde do que outras. E o contrário também é evidente. Agora, você falou que tem a questão emocional, né? Então, é fato que quando a pessoa está tristinha, ela está mais suscetível a doenças? Sim, né? A tristeza, né, Cláudia, ela faz parte da vida. Mas a pessoa, ela precisa tomar uma atitude em relação a essa tristeza. Como ela vai lidar com tudo isso, né? E aí entra realmente a questão não só emocional, né? E hoje a medicina tem realmente, no sentido de evidência, ela tem pautado isso, que o gerenciamento de estresse e práticas como a meditação, como eu falei, a oração, fazem muito sentido, porque como você antes, né, compartilhou a palavra, quando as pessoas confiam em Deus, né, elas conseguem ver a tristeza de uma maneira diferente, né, como parte da vida. Né? Todos nós passamos por tristezas, mas como você vai enfrentá-la faz a diferença, né? E isso é importante sim e entra sim no conceito de saúde. Olha que interessante, gente. Um conceito que muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas isso é besteira, isso não tem a ver com medicina. É provado, né? Tá comprovado cientificamente que faz todo sentido. Muito legal. Agora vamos pensar então um pouquinho, já que a gente falou das questões emocionais, né? Fazer aí administrar bem o estresse, lidar de forma eu diria, otimista ou cheio de fé em relação à tristeza, vai fazer diferença. E a alimentação? O que a gente deveria comer também que possa ajudar? Você falou de antioxidantes. O que seriam antioxidantes? Antioxidantes, eles estão presentes nos alimentos, principalmente quando os alimentos estão in natura, né? Eles são hoje substâncias, para vocês entenderem, que eles ajudam a evitar com que você tenha muita inflamação e existem muitas doenças que estão ligadas à inflamação. Então, quando você tem uma alimentação rica em antioxidantes, por exemplo, a glutationa, que é uma das maiores antioxidantes. O abacate é uma fruta que todos nós podemos ter acesso e ele é uma fonte rica de glutationa. Então, quando você consegue ter uma alimentação equilibrada com muitos legumes, frutas, você consegue ter um número maior de antioxidantes, o que pode te levar a prevenir muitas doenças. Existem muitos estudos nesse sentido, né, para que você possa ter uma prevenção de saúde. E você falou alimentação in natura. Isso significa que são alimentos crus ou não necessariamente crus? Não necessariamente crus. O ideal é que você coma, para que você consiga ter esse antioxidante, né, na forma no alimento, você consegue ter ele de uma maneira melhor, né, de realmente biologicamente falando, in natura, cru, né? Então, cru. E aí é bom, claro, usar os orgânicos, né? Porque senão a gente vai acabar comendo um monte de agrotóxico, que é um agravante. E sabe que eu sempre falo aqui, né? Que se todo mundo for adepto aos orgânicos, o orgânico vai ficar mais barato. Porque hoje ele é mais caro, porque não é todo mundo que compra por conta do preço. E aí tem a lei da demanda. Então, se a gente começar a optar pelos orgânicos, essa produção vai conseguir fazer um preço melhor, né? Eu tô observando que já estão chegando várias perguntas aqui pra gente. E aí eu fico feliz, porque a participação da turma em casa nos ajuda também e a gente ajuda quem tá em casa. Então, a primeira delas fala assim, é da Maria Xavier. Boa tarde, Clau. Eu não sei se estou fazendo certo, mas troquei o açúcar branco pelo açúcar mascavo. Eu tenho diabetes, mas uso adoçante. Tô consumindo muita aveia também. Tá certo? Então, qual o nome dela? Maria Xavier. Maria Xavier. Então, Maria Xavier, se você já é diabético, você provavelmente acompanha com algum colega médico, né? E isso assim, a sua conduta, a sua escolha não foi das melhores. O ideal é que um diabético hoje não troque o açúcar branco por um mascavo. Todos eles são fonte de sacarose. Então, eles vão diretamente mexer no hormônio chamado insulina, na sua glicemia e na insulina. E isso vai fazer com que haja um desequilíbrio no seu estado diabético. Então, o ideal mesmo é que você substitua realmente o açúcar, tire a sacarose da sua vida e use adoçantes, principalmente de fontes naturais. Muito importante que seja de fontes naturais. Por exemplo? Por exemplo, o xilitol. O xilitol é um deles, né? É um adoçante
que hoje tem sido assim muito utilizado. Ele é de fácil acesso hoje no Brasil. Você consegue encontrar ele em zonas cerealistas, comprar ele a granel. E ele tem o que a gente chama de baixo índice glicêmico. Então, ele é um adoçante muito assim, indicado para os diabéticos. E outro também seria o stevia, porque o xilitol, ele não tem aquele gosto residual, o stevia, né? eu acho difícil, eu acho gosto ruim. Então, geralmente as pessoas reclamam do stevia. Mas o stevia também é uma excelente opção. Quando a pessoa não tem esse problema do gosto residual, o stevia é uma excelente opção. Mas o xilitol é de fácil acesso e você consegue encontrar em lojinhas de cerealistas. O que é o xilitol, doutora? O xilitol é um adoçante, tá? Ele é originado do milho e ele também é usado hoje como pré-biótico. Então, quando ele chega no intestino, ele age também como um alimento funcional, não é só para adoçar. Porque a ideia é que você use o alimento, qualquer alimento, que ele possa beneficiar você, que ele possa te trazer algum benefício. E o xilitol, ele é usado hoje também, não só como adoçante, mas como pré-biótico. Ele age, em que sentido pré-biótico? Ele age como uma função protetora ali para o seu intestino, junto com os probióticos, que são a microbiota e os lactobacilos. Tá joia. Aqui, mais perguntas. A Zeni, gente, a Zeni é de Feira de Santana, na Bahia. Ela fala assim, eu estou grávida e mudei minha alimentação. Agora eu só como verduras, saladas, frutas e leite. Eu estou fazendo bem? Saladas, frutas. Saladas, verduras, frutas e leite. Acho que salada ela deve estar falando de alface, né? Verdura, talvez ela esteja pensando nos verdinhos mais consistentes. Aí, pensando assim, a gestação é uma época muito importante, né, na saúde da mulher. E ela precisa ser acompanhada, claro, por um médico, mas pensando em dicas de saúde, o ideal é que ela tenha um equilíbrio aí dos macro e micronutrientes. E nesses alimentos ela tem muito micronutriente, né, vitaminas, minerais, né, nas frutas e legumes, né, uma fonte boa de cálcio e leite, porém ela fica pobre em proteínas, né? E é muito importante, a proteína ela tem função construtora para o tecido, então da mulher para que ela possa não perder massa magra nesse período da gestação. Então é importante que ela coma proteínas, principalmente se puder, uma fonte de proteína boa, como peixes, né? Frango, se puder orgânico, é uma dica. Muito bem. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Como ela tá grávida, ela não tá, pelo que eu tô percebendo, fazendo muito uso de carboidrato, né? Ela não tem nada assim, tirando as frutas. E a gente sabe que algumas verduras têm um pouquinho de carboidrato. Eu acabei esquecendo desse pedaço, porque como a minha alimentação é uma alimentação do estilo mais para o low carb. Eu faço uma alimentação assim. Então, uma grávida, não sei como é que tá o peso dela, né? Mas se ela tiver sobrepeso, ela não tem o malefício de tirar tanto o carboidrato, né, de fontes refinadas. O ideal é que ela realmente, se ela for comer um carboidrato, que ela come carboidratos complexos, como a aveia, né? Ou então carboidratos assim que já existem, por exemplo, em alguns grãos, como a quinoa. Então, assim, se ela quiser incluir um carboidrato, que seja um carboidrato de fonte complexa, nunca um refinado. Né? Ele não vai fazer falta para ela em momento algum na gestação e para ninguém. Quando você fala de refinado, você está falando do macarrão, do arroz. De tudo que é, né, do pão, né? Pão branco. Esse arroz, não macarrão. precisa. Não, esse a gente não. pode esquecer, tá joia? Vamos continuar aqui mais uma. A nossa telespectadora não se identifica, mas ela fala o seguinte. Boa tarde, eu tenho vontade de fazer uma dieta viva. Atenção, pergunta sobre dieta viva. Ela quer saber se é melhor para Flora e ela está perguntando o kefir auxilia na Flora? Você responde já já sobre dieta viva e sobre kefir. Ó, tem muita gente querendo saber sobre kefir. Sim. A gente fala sobre ele. Tá. Deixei uma dúvida no ar, né? Que era sobre Sim. alimentação viva e o kefir. Toda vez que eu falo com nutrólogo, com nutricionista, as pessoas falam o kefir. E aí, me conta do kefir. Esse é um assunto que está em evidência porque está tão na moda, né? Isso, está bem polêmico, está bem na moda. Tem crescido muito essa cultura de culinária mais natural, vegana, né? E dentro nesse sentido entrou o kefir. O kefir já é utilizado há muitos anos, né? É uma prática milenar e ele é um alimento que hoje é considerado um pré-biótico. Um pré-biótico que também entra com uma função. Ele é, sim, benéfico à saúde, né? Que ele age também como um alimento, para você entender, um alimento para as células, para ficar claro para as pessoas, um alimento para as células intestinais, né? Ele age junto
com a microbiota. Então, ele traz benefícios à saúde da microbiota. Mas o kefir, por exemplo, do leite, porque tem kefir de leite e kefir de água. O kefir do leite, ele tem lactose? Porque também, ao mesmo tempo que fala-se bem do kefir, fala-se mal da lactose. E aí, a gente fica numa situação meio complicada. Sim, existem. O kefir de leite, eu não indicaria para uma pessoa que tem sensibilidade ou intolerância à lactose. Né? Porque a gente não sabe até que ponto, né, na manipulação, esse kefir foi feito, como ele foi feito, ele realmente entrou ali, houve uma oxidação da lactose e não esteja presente a lactose. Então, o ideal é que as pessoas que têm já, sabiamente, elas já sabem que tem uma intolerância à lactose ou sensibilidade, elas não façam uso do kefir de leite. Muito bem, então pode fazer opção pelo kefir de água, nesse caso. Mas os dois são benéficos e funcionam como prebiótico, é isso? Prebióticos, exatamente. Tá joia. Aqui, olha, a próxima pergunta. Boa tarde, Cláudia. Eu gostaria de colocar uma situação que eu tenho passado diariamente. O meu intestino não funciona muito bem e às vezes eu tomo chá de sene. Eu gostaria de saber se esse tipo de chá pode dar algum problema na flora intestinal. Então, esses chás, chás que são indutores assim, de diarreia, em excesso, eles podem sim trazer algum dano inflamatório às suas células intestinais. O ideal é que ela realmente mude a alimentação. Como a gente estava falando, tudo volta para o intestino. A gente está pensando em uma alimentação saudável. Agora pensa, para nós, né, nutrólogos, o trato gastrointestinal é um órgão nobre. A gente precisa manter ele realmente saudável, porque, entenda bem, você vai comer um alimento ou qualquer outro nutriente, vitaminas, suplementos, tudo vai ser absorvido ali. Então, essa paciente, ela da onde ela é? Ela não fala, ela só fala que o intestino não funciona bem. Sim. Então, ela é uma paciente que provavelmente está induzindo, por um hábito, né, de usar esses chás, uma inflamação no intestino. Isso pode levar a consequências até uma doença intestinal no futuro. O ideal é que ela mude a alimentação e tenha uma alimentação rica em fibras e faça uma boa ingesta de água. Porque sem ingesta de água não há uma boa formação de bolo fecal. E aí ela vai ter constipação. Então vamos falar um pouquinho de prisão de ventre, porque isso é um problema que muitas das nossas telespectadoras têm e é um sofrimento. Ontem a gente ainda ensinou aqui a fazer uma granola maravilhosa, super saudável. E a gente falou sobre a importância de ter o intestino funcionando diariamente, né? Ter uma frequência de ir ao banheiro e tudo, para você não virar aquela pessoa enfesada, né? Brava. Dá para mudar esse jeitão de ser? Por exemplo, a pessoa que desde sempre teve o intestino preso, ela pode mudar isso? Então, sim. Exatamente o que a gente tem estudado nesse sentido, é que a nossa microbiota, ela pode ser modificada. Na medida que você muda essa microbiota, você consegue ordenar essa parte do intestino. E isso somado a outros fatores, que é uma alimentação saudável, a ingesta de fibras e água, vai fazer com que o seu intestino volte a ter vida, assim, para vocês entenderem, vida novamente. Porque hoje o que acontece muito é esse desequilíbrio, né? A conhecida disbiose, né? Um desequilíbrio dessas células da flora intestinal. E aí, esse intestino ele fica realmente debilitado, não tem um funcionamento adequado. Então, é muito importante que a alimentação entre aí como, sim, um fator de prevenção e tratamento da constipação intestinal. E aí, o tratamento seria a ingesta de fibras com bastante hidratação. Eu tô falando de quê? De frutas, eu tô falando de aveia, da granola, por exemplo? Sim, as frutas, legumes, todos eles têm fibras solúveis e insolúveis. Então, o ideal é que você haja uma diversidade, né? A diversidade, ela realmente faz com que você consiga obter não só uma variedade de vitaminas, minerais, mas como também das fibras. Há também, né, a possibilidade de suplementar essas fibras, né? E aí você precisa procurar um profissional médico, né, ou nutricionista, nutrólogo, para que hajam juntos em conjunto uma dieta individualizada para você, para o seu histórico. Isso é importante. Então, aquela pessoa que está habituada a tomar o chá para ir ao banheiro, ela deve jogar esse hábito fora. Sim. E ela pode, ao contrário, fazer uso de fibra, mesmo que seja uma fibra suplementada. Sim. Existem os pozinhos, existem Sim, as cápsulas de fibra. E aí tem que procurar um nutrólogo para fazer isso Sim. direitinho.
Legal. Ó, bom, hein, gente? Estamos aprendendo bastante. A nossa intenção é essa, te ajudar para que você tenha mais qualidade de vida, para que você viva melhor e seja cada vez mais feliz. A Melissa Miranda, a Melissa sempre presente, obrigada, viu? Ela diz assim, uma pessoa, por exemplo, com 50 anos, que durante toda a vida teve uma alimentação desregrada, pode prevenir uma doença mudando hábitos alimentares? Pode sim, claro. Mesmo aos 50 anos? Mesmo aos 50 anos. Pessoal, nunca é tarde para mudar o estilo de vida, né? Pensando em longevidade, qualidade de vida, né? Hoje, a mudança de estilo de vida, ela é um fator, assim, muito importante na prevenção e no tratamento de doenças. Ainda aos 50 anos, você pode sim, você que está me assistindo na sua casa, você pode iniciar uma atividade física, você pode iniciar uma alimentação saudável, você pode iniciar uma prática de meditação, oração e gerenciamento do estresse, realmente buscar todos esses fatores juntos para que você tenha mais longevidade, mais saúde, mais qualidade de vida. É sim possível. Sem problema. Então vamos lá, né? Mudar esse estilo de vida e buscar mais saúde. Tem uma fã aqui, a Isaura de Oliveira, lá de Franca. Ela fala, melhor doutora e nutróloga do Brasil. Parabéns, Edvida e Cláudia, por trazerem pessoas tão capacitadas como a doutora Isabela Pilon. A outra, meu nome é Lúcia Fernandes, tenho 60 anos, estou com gordura no fígado. Gostaria de saber se existe uma dieta eficaz. Ela tem colesterol acima de 200. Não, sim. Hoje, né, a gordura no fígado, a hepatite gordurosa, é uma das entidades que mais trazem problemas, né, de saúde, no sentido de que ela é um fator somado a outros que pode causar sérios danos à saúde. E é uma entidade que também poderia ser prevenida simplesmente por um tipo de alimentação saudável. Ela é realmente uma entidade que poderia, sim, ser evitada totalmente se você comesse direitinho e praticasse atividade física. Então, ela pode, sim, hoje, dentro do tratamento, é indicado a perda de peso e a mudança de alimentação. Que alimentação? Uma alimentação que não seja rica, né, em alimentos que tenham alto índice glicêmico, ou seja, que eles sejam ricos em açúcar, para vocês entenderem de uma maneira mais clara. Ricos em açúcar. Né? Então, tudo que você puder comer, eliminar o açúcar é a primeira atitude que essa senhora deve ter. E procurar realmente um profissional para que ela tenha uma orientação numa dieta pobre, até mesmo em frutas que contenham muito açúcar, né? Em até assim, alimentos mesmo que são considerados assim, saudáveis, mas que contêm muito açúcar. Quantidades, horários, tudo isso faz um equilíbrio na alimentação. Vale a pena investir em alimentação, gente. Olha, isso é bom, né? E então, faça boas escolhas, porque assim você vai viver melhor, vai ter mais qualidade de vida, certo, doutora? Certo. Doutora Isabela Pilon, ela tá no site www.exensa.com.br, no Face e no Instagram, DRA Isabela Pilon, com 2 L's. E você pode entrar em contato através do 011 9500 1629. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Foi uma delícia conversar e aprender mais contigo. Obrigada a você, viu? é sempre bom. Obrigada.